Paz, irmã. Tudo bem? Deus abençoe. Que graça participar desse momento com você, esse momento de oração, de pregação da palavra essa noite. Então, pessoal, para assistir, para nos unir em oração. Tava meio travando lá o Instagram, o Facebook também tá meio ruim, né? Sim, tivemos uns pequenos problemas, né? Mas é normal, né? E quando a ação do Espírito Santo, nós temos que agir com paciência e sabedoria e principalmente persistir, né? Porque o inimigo realmente ele vem atingir para a gente desistir. E cá estamos nós, né? Casados, mas estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor. Com a graça de Deus. Acho que o Senhor lhe prepara a todo momento e ele não é excluso as dificuldades, né? Mas se a gente está até aqui, bora lá. Bora. Vamos iniciar então nesse momento. Vamos iniciar então do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que possamos desde já também consagrar todo este momento sob os cuidados e a proteção da Santíssima Virgem Maria, desde já consagrando a cada um de nós e também aqueles que estão acompanhando neste momento esta live, consagrando ao Imaculado Coração de Maria, para que sob os cuidados dela sejam revestidos do Espírito Santo, porque Maria é a esposa do Divino Espírito Santo, então que eles sejam cobertos com este manto sagrado e protegidos de todo dardo inflamado lançado pelo inimigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que nesse momento nós possamos desde já ir colocando diante da presença de Deus, já ir desejando este Espírito Santo, para que este Espírito Santo venha esta noite para conduzir o nosso olhar e o nosso coração, para que estejam direcionados, para que estejam voltados ao Pai, para que este Pai possa abrir as comportas do manancial do céu e derramar do seu doce Espírito, do Cristo que, elevado do alto do estandarte da salvação, estendendo os seus braços, derramando o seu preciosíssimo sangue, atingiu as extremidades dos rincões da terra e banhou todos os seus filhos. Nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante da tua presença, nós queremos colocar o nosso coração diante de ti, nós queremos apresentar o nosso coração diante da tua palavra, nós queremos apresentar, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós queremos apresentar, Senhor, o nosso ministério, nós queremos apresentar os nossos amigos, nós queremos colocar todos diante de ti, aqueles que talvez, Pai, não tiveram a oportunidade de estarem aqui participando desta live, aqueles
aqueles que talvez, Pai, por motivos de doença, Senhor Jesus, não conseguiram estar presentes, ou aqueles que talvez a sua internet talvez não conseguiu, Senhor Jesus, atingir parâmetros para participar, mas nesse momento o teu Espírito que não vê fronteiras, Pai, o teu Espírito que não vê espaço está atingindo neste momento estes corações, Pai. E nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós apresentamos a nossa história, Senhor Jesus, diante de Ti, para que essa noite seja uma noite onde o Senhor possa conduzir os nossos passos, que o Senhor nos conduza essa noite pela ação vivificante do Teu Espírito. Vem dando avivamento à nossa alma, Senhor Jesus, nesse momento nós te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Pela graça do Teu Espírito, Senhor Jesus, nesse momento. Vem preparando o nosso coração. Vem preparando o nosso coração para que a Tua palavra caia em um bom solo, para que gere frutos, Pai, frutos de santidade, de amor, de esperança, de fé, de entrega, de total submissão à vossa vontade e à vossa verdade, Senhor. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor. E venha por meio da poderosa intercessão da esposa imaculada do Divino Espírito Santo, a Virgem Maria. Vem com o Teu poder, Senhor. Vem abrindo os nossos olhos, os olhos espirituais da fé, assim como abriste os olhos de Eliseu, lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. Vem abrindo os olhos de nós, assim como abristes o de Eliseu, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, neste momento, nós te suplicamos, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai. Glórias sejam dadas a Ti a todo momento, a todo instante, Senhor. A Tua presença, a presença do Teu amor no nosso meio, Jesus. Vem com o Teu poder, ó Pai. Vem tocando o íntimo do nosso coração. Vem rasgando o nosso coração a Tua palavra, ao Teu amor. Vem neste momento, agraciado Espírito, vem sobre o nosso coração, sobre todo o nosso ser, doce Espírito, Deus. Vem com Teu Espírito e fazei transbordar o nosso coração de todas as graças, ó Pai. Que esta noite, Senhor Jesus, o nosso coração seja preenchido somente do Teu amor, somente do Teu Espírito Santo essa noite, ó Pai, nós queremos Te pedir, Senhor. Com o coração ardente, para que o nosso coração seja cheio de Ti, seja cheio da Tua palavra. Vem com Teu Divino Espírito, Senhor Jesus. Vem com Teu Divino Espírito e assopra sobre nós o vento impetuoso que assopra dos quatro cantos da terra e encha o nosso coração, ó Pai. Enche a nossa vida. Glória a Ti, Pai. Bendito seja o Teu nome. A palavra que cura, salva e liberta. Glória sejam dadas a Ti a todo instante, a todo momento. Amém? Sim. Então, quero convidar, né, aqueles que estão acompanhando este momento de oração, né, juntamente a minha irmã Claudineia, né, que essa noite está aí conosco neste momento de oração. Gostaria de convidar vocês, né, a pegarem o livro lá do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 em diante. Lucas, capítulo 1, nos versículos 46 em diante.
tema de hoje que nos foi colocado em oração, Maria, Rainha dos Exércitos, o canto profético de Maria, no nosso glorioso Magnífico. Maria que se faz presente na nossa vida, Maria que se faz presente no conduzir da nossa história, Maria que cuida, né, de cada um de nós, filhos e filhas, consagrados e consagradas. A palavra de Deus, essa noite, ela vai nos dizer: e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. As palavras de salvação, palavras de amor, palavras proféticas do canto do Magnífica, onde Maria proclama o cântico profético. Quando nós olhamos a figura feminina de Maria, nós vemos a figura mais agraciada da humanidade. A figura daquela mulher que desde o princípio da anunciação do arcanjo Gabriel esteve presente ao lado do Cristo, ao lado do Senhor. Por isso, quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, nós vemos que Maria, ela está sempre com o seu povo. Maria está sempre presente, caminhando ao lado dos seus. Para que nós possamos entender aquilo que essa noite o Espírito Santo ele nos propôs em oração para que fosse transmitido aos nossos corações, nós olhamos aquilo que vai dizer a palavra lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, onde o próprio Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos para a figura de Maria, nós enxergamos aquela que ensinou a caminhar aquele que é o caminho. Ensinou a falar aquele que é a verdade e deu a luz àquele que é a própria vida. Por isso Cristo diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando nós olhamos a figura de Maria, nós olhamos a figura da própria vida, daquela que gerou em seu ventre o Salvador da humanidade. Quando nós olhamos os textos sagrados, nós compreendemos que o primeiro a proclamar a anunciação do anjo foi o próprio Deus, porque nós bem sabemos que os anjos eles são mensageiros do Pai, ou seja, os anjos eles anunciam as palavras que primeiramente saem da boca do próprio Deus Criador. Então, quando o anjo ele sauda Maria e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, as palavras anunciadas pelo arcanjo Gabriel foram primeiro ditas pela boca do próprio Deus. Por isso, as palavras são palavras proféticas, porque o próprio Cristo, ele diz, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As palavras anunciadas pelo próprio Deus foram palavras de vida eterna. Então, quando nós olhamos para a oração do Ave Maria, nós vemos palavras de vida eterna, nós vemos palavras que geram vida, palavras de avivamento, palavras que geram vida onde se encontrava talvez morto, aonde talvez se encontrava sem vida, mas quando nós rezamos o Ave Maria, gera vida. Então, Maria, em seus lábios, ela procura pronunciar primeiramente palavras de salvação, porque as palavras do próprio Cristo são palavras de vida eterna, e sendo Cristo Deus, são palavras de vida.
Os primeiros padres da igreja, olhando o texto do Magnificat, eles chamam Maria de profetisa. Eles chamam Maria de profetisa porque todas as palavras ditas por Maria, neste texto sagrado, foram palavras proféticas. Palavras que ainda assim, no dia de hoje, elas têm o seu refletir nas nossas vidas. Porque Maria tinha ali em seu ventre o próprio Verbo. Por isso a palavra de Deus vai dizer lá em João, no capítulo 1, no princípio, o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Então Maria gerou em seu ventre o próprio Verbo. Maria foi ali o sacrário vivo. Maria foi ali a primeira a comungar Jesus. Então Maria, ela quer nos ensinar nos dias de hoje a também acolher Jesus em nossos corações. Se nós olharmos o Antigo Testamento, naquilo que a palavra de Deus ela vai nos dizer, nós olhamos um texto que me chama muito a atenção. É o texto sagrado onde vai nos dizer que Davi, o rei Davi, ainda não sendo rei, mas já sendo um escolhido do Senhor, somente ao som da sua harpa conseguia acalmar e afastar o espírito mau de Saul. E bem sabemos que a harpa na qual Davi tocava tinha 10 cordas. Então, o irmão Trovão, um grande profeta do Senhor, ele vai nos dizer que o Magnífico, como nós podemos perceber, ele tem 10 versículos. E não é à toa que ele tem 10 versículos. Porque quando nós olhamos para a harpa de Davi com 10 cordas, nós vemos que ao som daquela harpa, o espírito se afastava, o espírito mau, ele se afastava de Saul. Então, quando nós proclamamos este cântico do Magnífica, este cântico começa a afastar todo o mal. Por isso, os padres exorcistas da igreja, como o padre Gabriel à Morte, vai nos dizer que o Magnífica, quando ele é proclamado, ele é um cântico exorcístico, e ele faz todo o mal e todo o inimigo, toda espécie de demônio se afastar da onde quer que eles estejam, porque a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário sobre todo o mal. Ele tem um poder extraordinário sobre todo o mal. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a palavra de Deus que vai nos dizer, lá em Cânticos dos Cânticos, no capítulo 6, no versículo 10, vai nos dizer: quem é esta que avança como a aurora, brilhante como o sol e como a lua, temível como o exército, em ordem de batalha? Se nós formos pesquisar, iremos ver que Cântico dos Cânticos pode também ser traduzido como o cântico mais belo, o cântico sublime. Então, quando nós olhamos para o Magnífica, nós vemos que foi um cântico sublime. Quando Maria disse o seu sim, quando Maria pronunciou as palavras do Magnífica, do cântico sagrado, foi um cântico sublime para o céu, foi um cântico sublime para os anjos, foi um cântico sublime para toda a hierarquia celeste diante de Deus, mas foi também um cântico tenebroso para todo o inferno, porque quando Maria diz o seu sim, quando Maria proclama este cântico, o inferno estremeceu. Por isso vai nos dizer um relato da igreja, que quando Maria dá o seu sim e proclama este cântico, começou um grande rebuliço nos infernos. Começou um grande rebuliço nos infernos. Então os anjos, os demônios, ou melhor, os demônios da hierarquia menor começaram a perguntar para os anjos caídos da hierarquia maior o que está acontecendo. Então os anjos da hierarquia maior, se voltando para os anjos caídos da hierarquia menor, disseram: é a profecia se cumprindo, é a mulher cuja palavra disse que esmagará a nossa cabeça, e ela está esmagando a nossa cabeça nesse momento com o seu sim. É Maria, rainha dos exércitos, como vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15: porém inimizade
entre ti, a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Maria, ao dizer o seu sim, esmagou a cabeça de Satanás, colocando todo o inferno diante de uma criatura humana, dita e abençoada por Deus. Maria é aquela que nos conduz ao Pai. Maria é aquela mulher que nos conduz a Jesus. Porque é se consagrando, é se colocando perante a Maria que nós enxergamos a face do Cristo que se faz presente em cada um de nós. Na Sagrada Escritura nós vemos que Jesus, ao ser crucificado, começa também perseguição aos seus seguidores, mas Maria, ela foi a única que permaneceu aos pés da cruz. Desde o nascimento de Cristo até a sua morte redentora, Maria, ela permaneceu com Jesus. Maria como mãe, Maria como aquela mãe protetora que acolhe os seus filhos, que abraça a humanidade, ela permanece ao lado da cruz. Por isso nós, quando olhamos o Antigo Testamento, nós vemos várias imagens que prefiguram Nossa Senhora. Nós vemos a própria arca de aliança que guardava a própria palavra de Deus, o verbo de Deus, e que agora no Antigo Testamento se faz presente em Maria, a própria arca da aliança. Nós vemos a imagem da sarça ardente, quando aparece para Moisés. Nós vemos esta sarça ardente também prefigurando a imagem de Maria com o seu coração que inflama de amor pela humanidade e que aplaca a ira de Deus sobre as nações. Nós vemos Maria presente e perto do seu povo. Maria que caminha com o seu povo e não desiste de nenhum de nós. Nós vemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Davi, Nabal e Abigail, quando Abigail ela vai ao encontro de Davi para aplacar com que Davi atingisse o seu esposo. Nós vemos ali a imagem de Judite, que expôs a vida para salvar o seu povo. Nós vemos a imagem de Esther, que se tornou rainha. Então nós vemos esta presença mariana, essa presença de Maria, que está todo o tempo conduzindo o seu povo, que está conduzindo a sua igreja, porque também a igreja ela pertence a Nossa Senhora. Nossa Senhora que ama cada um dos seus filhos. Maria, que é a rainha do exército dos homens, do povo de Deus. Mas nós começamos a perceber com que o pecado, uma vez entrando à humanidade, Maria, ela vem ao encontro da igreja, ela vem ao encontro dos sacerdotes, ela vem ao encontro do povo de Deus em sua miséria e pequenez, para mostrar o caminho da salvação. Por isso a própria Nossa Senhora, ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria, ela nos aponta o Cristo. Maria, ela nos direciona à cruz do Salvador. Maria, no seu silêncio, direcionando o seu martírio olhar à cruz de Cristo, ela nos ensina também, no silêncio, a olhar a cruz de Cristo. A olhar para o crucificado, a amar o crucificado. Ela nos ensina a começarmos a compreender que a nossa vida como cristão é uma vida de sofrimento. Ela não é uma vida somente de graças abundantes, porque nós somos cristãos. Se o próprio Cristo ele sofreu no Calvário, se os apóstolos, se os mártires sofrendo mortes para não negar o Cristo sofreram, quem dirá de nós? Nós também sofreremos. E Maria nos ensina a sofrer neste silêncio de amor, neste silêncio
silêncio de paz, que traz uma paz de avivamento. Por isso, vai nos dizer que o sim de Maria, ele trouxe fogo sobre a terra, e que o nosso sim vai manter aceso esta chama de amor para com Deus. Porque Maria, ela se fez escrava. Maria, ela se fez serva do Senhor. E ela nos chama também a se fazer instrumento nas mãos do Pai. E é triste quando nós olhamos a nossa realidade nos tempos de hoje, essa desconstrução da imagem feminina. A desconstrução da figura da mulher como mãe. Por isso nós temos visto, nos dias de hoje, um grande aumento do aborto. Por isso nós temos visto hoje as nossas jovens meninas, já desde jovem, desconstruindo a imagem feminina. Mas o Cristo, por meio de Maria, ele quer nos recordar que ainda há chances, que o tempo é agora. O tempo de nós nos voltarmos ao Pai. O tempo de nós nos entregarmos ao Senhor. Porque é se entregando ao Senhor por meio das mãos de Maria que nós encontraremos a salvação. A salvação que é gratuita para todos. Por isso lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, vai nos dizer que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E assim como Maria, nós devemos perseverar em oração juntamente com os apóstolos, porque a palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, também Maria estava naquele cenáculo, perseverando em oração, como a própria palavra de Deus vai nos dizer, e a própria palavra vai nos dizer que Pedro, o amedrontado, o acovardado, que estava com medo da perseguição, quando desce o Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus, ele reveste Pedro, Pedro sai enlouquecido pelo Espírito Santo. Então não é diferente, irmão, não é diferente conosco, se assim como Maria, se assim como Pedro, como os discípulos ali, esperando o cumprimento da profecia, se nós esperarmos com fé, com exatidão, o Espírito Santo nos revestirá, como já tem nos revestido há tempos, mas é necessário se levantar uma geração que busque ao Senhor, é necessário levantar uma geração que queira se entregar ao Senhor, e assim como Maria dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É necessário nos entregarmos, porque o pecado, irmão, ele tem avançado contra esta geração. O pecado, ele quer destituir a imagem da mulher e dos jovens. Por isso, quando nós olhamos aí a imagem do feminismo que tem avançado, nós olhamos o aborto, nós olhamos as imoralidades sexuais com o qual a nossa geração tem vivido em massa. Nós temos esquecido de olhar a figura de Maria, a figura de uma mulher que no seu zelo e no seu amor se entregou em total submissão a Deus. Porque o pecado, ele tem avançado contra a igreja de Cristo. O pecado, ele tem avançado contra os jovens, ele tem avançado contra as famílias. Por isso, o grande padre Jonas Abib, ele dizia que a batalha final de Satanás e a igreja seria contra a família. Porque Satanás, ele iria atacar a família. Por isso, é necessário nós adentrarmos, nós nos alistarmos a este exército mariano, cuja Nossa Senhora está à frente, como vai dizer a palavra de Deus. É aquela que avança como exército em ordem de batalha. Maria está avançando, mas ela precisa de combatentes que estejam dispostos, assim como vai dizer o livro de Ezequiel, a se colocar na brecha e a sofrer pelo Cristo, a se colocar na brecha e sofrer o martírio, a se colocar na brecha e resistir às perseguições, a se colocar na brecha e resistir aos dias maus. Por isso, o próprio Deus
próprio Deus, ao descer o Espírito Santo sobre os apóstolos, os reveste de coragem. Porque o Senhor, Ele não deu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem para que nós possamos enfrentar a nossa batalha, para que nós possamos nos tornar merecedores do lindo céu que a todos aguarda, do lindo céu que nos espera, e das pessoas que já partiram, mas que morreram, que combateram o bom combate, que encerraram a carreira e guardaram a fé, depositaram a fé no Cristo. Somente assim nós conseguiremos vivenciar esta grande graça, que a todos espera, que a todos aguarda. Mas é necessário nós começarmos a levantar com voz profética nesse mundo, do Espírito Santo que vem para gerar o avivamento, assim como lá em Ezequiel, no capítulo 37, onde o Espírito do Senhor deu vida àqueles ossos ressecados. Ele quer gerar vida nos ossos ressecados de nossas vidas, nas nossas dificuldades, na humanidade e nos jovens. Por isso, alistemo-nos no exército de Maria. Alistemos no exército de Maria, que vem em ordem de batalha. Quando nós olhamos a palavra exército, nós logo pensamos em batalha, em luta. Mas quando nós olhamos no sentido espiritual daquilo que a palavra de Deus, ela vem nos colocar, nós começamos a compreender que, assim como São Miguel Arcanjo, muitas vezes é necessário nós levantarmos a espada e gritar: quem como Deus? É necessário nós levantarmos a espada daquilo que vai dizer em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. A espada da palavra, o capacete da salvação e o escudo da fé. É necessário nós levantarmos. É necessário nós sermos boca de Deus sobre a face da terra. Por isso, Maria, ela nos chama a se alistar a esse exército. Porque esse exército é o exército do povo de Deus. Quando nós olhamos lá em João, no capítulo 2, quando Maria, as bodas de Caná, ela vai ao encontro para interceder por aquele casal, e nós sabemos, né, que segundo a tradição, faltar vinho naquela época em casamento era motivo, entre aspas, de vergonha, né, para o casal. Então, Maria, ela vai ao encontro de Jesus e intercede pelo seu povo. Nós somos o povo que as bodas de Caná, neste casamento com o qual Cristo nos fez, esse casamento com o qual Cristo realizou com a sua igreja. Nós somos estas bodas de Caná. E Maria é esta mulher, é esta figura dessa mulher que vem ao encontro do seu povo para interceder. Por isso, constantemente, suplicai, suplicai, pedi a intercessão de Nossa Senhora, porque ela virá em socorro do seu povo, assim como ela tem visto em suas aparições, alertando a humanidade contra o pecado e contra os vícios que têm levado muitas almas ao inferno. Maria, ela tem vindo ao encontro do seu povo e ela tem mostrado um atalho para o céu, mas é necessário que o nosso olhar esteja aberto, o nosso olhar não humano, não físico, mas um olhar espiritual, aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Como eu falava no começo da pregação, Maria é aquela que aponta o Cristo, aquele que vai dizer lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E é para isso que Cristo nos libertou, para ser livres do pecado. Porque aquele que peca é de Satanás, porque Satanás vem pecando desde o princípio, aquele que fica insistindo no mesmo pecado, se entregando de bandeja ao pecado. Porque Satanás, ele é o homicida, ele é aquele que peca desde o princípio. Então ele tem levado muitas almas, como vai dizer Nossa Senhora lá em Fátima, muitas almas ao inferno. Ele tem conduzido muitos dos filhos de Deus
a condenação. Por isso é tempo de nós abrirmos o nosso coração ao Pai. É tempo de nós abrirmos o nosso coração, que talvez até mesmo se encontre em trevas, talvez as nossas casas se encontrem em trevas, talvez a nossa vida espiritual se encontre em trevas, mas a palavra de Deus vai dizer, lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É essa luz que quer iluminar, e essa luz quer vir pela intercessão de Maria, porque quando o nome de Maria é invocado, todo o inferno se prostra diante do nome desta criatura humana, porque Maria é aquela que vem em ordem de batalha, Maria é aquela que vem como rainha dos anjos e dos santos, Maria é aquela que vem ao encontro do seu povo para mostrar a realeza do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é aquela que vem ao encontro do seu povo. Maria é aquela que vem para nos mostrar que há um mundo nos esperando, não este mundo terreno. Como vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos renovar pela ação do Espírito Santo, para que possais discernir aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é de Deus. Então nós devemos voltar o nosso olhar à palavra de Deus, porque Maria, desde a sua infância, era uma menina que estava voltada à palavra. Estava centralizada naquilo que o Senhor esperava dela. E é necessário que nós nos voltemos à palavra de Deus, como vai dizer o profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, que haveriam tempos em que o Senhor mandaria fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E nunca houve, desde a criação do mundo, uma geração tão sedenta, tão necessitada da palavra de Deus quanto a nossa geração, que tem caminhado longe, a passos largos do caminho do Senhor, que tem investido a vida em tantas outras coisas, nas riquezas, nas imoralidades, em tudo aquilo que nos afasta e que nos acorrenta com Satanás e o pecado. Mas Jesus, ele vem triunfante, juntamente com sua mãe, para nos ensinar que há uma vida sobrenatural, há algo além de tudo isso que nós conhecemos e que o Senhor, ele quer que nós vivamos. O Senhor, ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós nos entreguemos a este amor que não mede fronteiras para se colocar diante de nós. É necessário nós nos colocarmos diante do Senhor. É deixarmos o nosso coração arder por esta chama desse Senhor rico em misericórdia. E Jesus, ele espera e quer de cada um de nós que nós nos alistemos a este exército mariano. Por isso eu quero profetizar aqui essa noite, diante do Santo Espírito de Deus, diante da palavra, diante do Senhor, para que um exército mariano irá se levantar. Ele vai se levantar. Um exército mariano irá se levantar para combater as hierarquias infernais. Um exército mariano irá se levantar para combater o inimigo e para botar o inimigo para correr em rede. É o exército mariano que vai triunfar. É o exército mariano que vai esmagar. É o exército mariano que vai colocar Lúcifer e seus anjos decaídos e seus anjos rebeldes debaixo dos pés da Santíssima Virgem Maria, com a força e o poder do Santo Rosário. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você que está presente nesta live, eu quero convidar você que está presente neste momento de oração, juntamente à irmã que está nos acompanhando aí, a irmã Claudinéia, para nós levantarmos um clamor, mas um clamor sobre a intercessão de Maria. Vamos clamar essa noite um clamor diferenciado, um clamor cheio do Espírito, assim como a sala do cenáculo, assim como aquela mulher que juntamente com os apóstolos perseverava em oração. Nós queremos pedir este Espírito, daquela que vai dizer os Salmos no capítulo 44, no versículo 10, posta-se à vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir, é a rainha que está presente. Por isso essa noite
Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre o nosso coração esta noite. Nos enche a cada dia mais de ti. Vem enchendo os teus jovens esta noite. Vem enchendo os teus servos esta noite. Vem enchendo a cada um de nós com o teu Espírito. Esta noite, Senhor, nós queremos pertencer inteiramente à tua vontade. Nós queremos, assim como Maria, dizer, ó Pai, eis aqui o servo, eis aqui a serva, eis aqui o jovem, eis aqui a mulher, eis aqui o homem, eis aqui o sacerdote, eis aqui o bispo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. É a noite que o Senhor fez para nós. É a noite em que o Senhor, do alto do estandarte da salvação, com o seu preciosíssimo sangue, com a lança penetrando o lado pega cada um de nós e nos leva até seu Filho Jesus e nos apresenta. Filho, falta vida na vida de cada um dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Falta vida, Filho, na vida da Neide. Tu sabe, meu Filho, tudo que está passando na vida dela. Que nessa noite seja derramado esse vinho precioso sobre a vida, sobre a casa, sobre a família da Neide. De renunciar às vontades da carne, de renunciar a tudo aquilo que o demônio tem nos ofertado, mas que nosso como mãe, ela conhece cada um inteiramente voltado à palavra de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, esta noite, e assopra dos quatro cantos da terra, e vem sobre o nosso coração, que nós chegamos cada vez mais até seu Filho Jesus. E nessa noite, ela pega cada um dos seus e apresenta Jesus, porque vivemos em tempos difíceis, como dizia Monsenhor Jonas Sabino, quem não adorar não vai aguentar. Para que nós possamos enxergar, Senhor Jesus, o sobrenatural, assim como abriste os olhos dos teus profetas para uma realidade sobrenatural e pequena ao olhar humano, vem abrindo o nosso coração a essa realidade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós esta noite, vem transladando nosso coração, vem transladando o coração dos teus jovens, vem transladando o coração dos teus coração, vem transladando, Senhor Jesus, nesse momento, o coração do teu povo, assim como veio no cenáculo, aquele vento impetuoso, onde Maria estava presente, que nessa noite possa a cada um de nós receber nas nossas casas essa nova unção, esse novo avivamento pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que foi obediente, ela que não teve medo, ela que confiou, ela que teve flechas na alma, mas assim, ela esperava Deus. Vem, Espírito Santo, e inunda o nosso coração dessa água dessa água pura, não importa as situações que estamos vivendo, porque existe um Deus que luta por nós, existe Maria, que não desistiu no momento que viu seu filho na cruz. Aleluia, Senhor. Quando Jesus sofria, já não conseguia mais derramar tanto sangue, começou a jorrar água. Maria, ela recebia essa espada em seu coração. Aleluia, Fico eu imaginando Maria vendo seu filho crucificado. E nós, como somos miseráveis, pequenos, qualquer coisinha que nos acontece, a gente julga a Deus, a gente culpa a Deus. Ela lá aos pés da cruz, ela silenciou seu coração ao lado de João e teve confiança em Deus. Que apareceu um grande sinal no céu, sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, representando a cada um de nós. É a Senhora que vem triunfante, é a Senhora que vem intercedendo, é a esposa do Espírito, aquela que foi revestida pela nuvem do Espírito Santo e que vem ao nosso encontro para também partilhar conosco deste Espírito, porque é o Espírito que dá a vida. Vem, Espírito Santo
Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. A Sim, que palavra de cada Deus, ela coração vai nos dizer, vazio nessa lá em noite possa ser Apocalipse, no capítulo preenchido pelo 13, Espírito versículo Santo, 16, pela ou és alegria do morno, só que o ou não é Espírito traz, morno nem vomitar. E o porque Senhor essa a noite nos nossa alegria pede para vem que do nós alto, possamos que nos nós possamos decidir ter a verdadeiramente fortaleza de no um caminho novo do Pai. avivamento a partir Aleluia, dessa noite. Senhor, glórias a Ti. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Amém, Senhor. Bendito seja, exaltado por todos os séculos, seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Glórias a Ti, Senhor. De toda Bendito honra, seja a Tua Senhor, toda palavra. glória, todo O Teu louvor, nome todo que é domínio. santo, ó Pai. Diante de Ti, todos os Aleluia, joelhos se Senhor. dobram, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Vem tocando, Senhor Jesus. Vem tocando em nossa realidade. Vem tocando, Senhor Jesus, naquilo que aos nossos olhos é impossível, Pai. Mas a palavra diz: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, Pai. Vem sob a intercessão de Maria. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. E ela, como Nós te mãe, agradecemos. como advogada, eu não sei a causa, né? Mas Maria, como advogada, cada um possa fazer um pedido agora nesse momento e ela estará ao seu auxílio como intercessora, mas como advogada também, que lutará por sua, que vai te defender diante de todas as situações que você se julga impossível. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, através da intercessão da Virgem Maria. Porque assim, da mesma forma que eu e o Marcos moramos em cidades bem longe uma da outra, e o Espírito nos uniu, nesse momento Maria leva a causa de cada um como advogada e fala: tá aqui a causa desse meu filho, dessa minha filha. Toma conta, porque nessa noite vocês estão criando intimidade com Maria. E quem tem intimidade com Maria tem causa ganha, porque ela é a mãe do Salvador, ela é a nossa advogada. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor, por esse momento de oração. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela tua presença. Nós agradecemos a presença da esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, que está a todo momento cuidando, intercedendo por cada um de nós. São inúmeros títulos, mas é somente uma. Rainha intercessora, Virgem de Nazaré, a mãe que acolhe, que vai ao encontro dos seus filhos, que direciona e que mostra a Jesus, aquele que é o supremo e único Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, minha Mãe Santíssima. Agradecemos aos santos anjos pela presença, ao nosso santo anjo da guarda também por nos confiar a graça de poder estar transmitindo também a palavra de Deus essa noite. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo o sempre. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Que momento único de oração. Né? São momentos gratificantes e santificadores. Momentos que levam, né, o nosso espírito para mais perto de Deus. É para o Senhor que se faz presente, né? Ao Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente, que está a todo momento, né, conduzindo, né, os nossos passos, né, neste amor incondicional que Ele tem por cada um de nós. Por isso, né, louvado seja para sempre, né, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado este nome que é santo, que seja adorado, que todas as nações proclamem que Jesus Cristo é o Senhor, né? Que a palavra de Deus vai dizer
que todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que toda língua confesse, né, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o Deus que cuida de cada um de nós. Eu agradeço imensamente, irmã, sua presença, né, nesta live, né, que não seja, né, a primeira e a única, né? Com certeza aí, né, a gente vai ter mais momentos de oração e com certeza, né, a semente, como você colocava, né, mais tarde, ela foi lançada. Glória a Ela já foi Deus. lançada a semente. E que o Espírito Santo, ele está regando agora essa semente, e essa semente ela começa, né, a dar os seus primeiros brotinhos, né, e com certeza, né, todo este momento de oração, né, tudo aquilo que nós temos vivido nesses últimos dias, porque nós sabemos que não é fácil, mas nós temos um Deus, né, que é capaz de tudo. Então, essa semente, ela uma vez lançada, ela começa agora a dar os seus primeiros frutos, e que ela, todos os dias, constantemente, tenha plena certeza que ela está sendo regada pelo sangue do Cordeiro, pela água viva do Espírito, e que ela está sendo coberta de todo o sol, de toda ave de rapina, ela está sendo coberta pelo manto sagrado da Santíssima Virgem Maria. Amém? Amém. Ô Marcos, Oi. como consagrada à Virgem Maria, hoje eu estava vendo o tratado, né? Eu falo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Porque é a segunda vez que nós fomos pegos de surpresa, né? Mas hoje tivemos mais um pouquinho de tempo. E eu quero deixar uma mensagem, né, do livro do Tratado de São Luís Maria Grigor Montfort sobre Maria. Maria levou uma vida muito oculta, e por isso que é chamada pelo Espírito Santo e pela Igreja Alma Mater. Mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso, nem mais contínuo, do que ocultar-se a si mesmo e perante toda a criatura, porque só Deus a conhece. Foi assim que eu falei. Nem pensava na hora que eu falei da advogada. Então, vem fechar e confirmar, né, tudo isso que nós somos falado através do Santo, porque quem faz é o Espírito e não nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? São palavras de fato de santificação, né, para as nossas vidas, porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Ela é a mãe da igreja. Né? Maria é aquela que está para nos mostrar o Cristo. Ela mesmo diz, né, irmã? Fazei tudo o que ele vos disser. Exato. É esse fazer tudo o que ele vos disser. Porque o próprio Cristo, né? Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, e o próprio Cristo, no alto da cruz, entrega a sua mãe. Eis aí a tua mãe. Então, fazei tudo o que ele vos disser. Ele disse, eis aí a tua mãe. Ela é a nossa mãe. Então, com certeza, né, ela está intercedendo, né, por cada um de nós, né, sempre nos mostrando, né, aquilo de melhor, né, que Jesus tem a nos oferecer, que é este banquete nupcial, né, no lindo céu que nos aguarda. E para conquistarmos é necessário a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. E não existe, eu acho que, exemplo maior de santidade do que o exemplo de Maria. De Maria, que é imaculada, que é a esposa do Divino Espírito Santo. Então, com certeza, né, olhando a figura de Maria, né, olhando esta pequenez da pobre serva do Senhor, da sua humildade, né, ela nos mostra que para sermos, né, verdadeiramente discípulos, seguidores do Cristo, filhos de Deus, é necessário nós nos despojarmos de nossas vestes. Né? É necessário nós nos despojarmos de tudo aquilo que é terreno, aquilo que muitas vezes nos prende, né, e se colocar diante do Senhor com o coração limpo, né, com o coração puro, com o coração verdadeiramente entregue, uma total submissão a Deus, né, num coração que é despojado das riquezas terrenas, das imoralidades, e um coração submisso à vontade de Deus. É isso que Maria nos ensina por meio do seu amor, né, do seu amor materno. E, né, se, né, a que Jesus pisou é santa,
quem dirá, né, o ventre que gerou o Filho do Altíssimo. Amém? Que assim, então, a gente possa rezar, né, esta oração de São Miguel, para que nós possamos encerrar este momento de live, para que, né, nosso final de semana seja abençoado por Deus, seja conduzido sempre pelo amor de Nossa Senhora, né, do nosso santo anjo da guarda. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate, nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Pena de Deus e santifique dos espíritos e vosso príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai a Deus por nós. E assim estivemos reunidos e permaneceremos unidos, no nome de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.